Eu nunca soube exatamente quando comecei a sentir isso. Talvez tenha sido quando estávamos no colégio e ele pegava na minha mão para atravessar a rua. Ou talvez naquela noite em que rimos tanto que esquecemos do tempo, e percebi que não queria estar com mais ninguém além dele. Mas o tempo passou, e agora Miguel não era mais só aquele garoto engraçado que me fazia sentir segura. Ele se tornou um homem. Um arquiteto brilhante, um cara carismático, e noivo de outra mulher. Carolina. Eu sempre a admirei à distância. Perfeita, elegante, o tipo de pessoa que nunca comete erros. Miguel a conheceu durante um evento de arquitetura, e desde então eles eram inseparáveis. Uma dupla que parecia ter saído de uma revista de casamento. E eu? Sofia, 27 anos, advogada, solteira e melhor amiga do noivo. A vida tem um jeito cruel de nos fazer assistir de camarote enquanto aquilo que mais queremos se afasta lentamente. O começo do fim. Naquela noite, fui ao jantar de noivado de Miguel e Carolina. Um evento sofisticado em um restaurante luxuoso na zona sul do Rio de Janeiro. Entre brindes e discursos, senti como se estivesse fora do meu próprio corpo. Como se assistisse à minha própria derrota sendo selada diante de todos. Você está estranha. Miguel sussurrou perto de mim, com aquele olhar que me conhecia bem demais. Estou cansada. Muito trabalho no escritório. Mentira. Eu queria gritar. Eu queria perguntar se ele já percebeu que eu sempre estive aqui, enquanto ele construía sua vida ao lado de alguém que nunca poderia entendê-lo como eu. Mas eu apenas sorri. Foi então que Tomás apareceu. Um cliente novo do escritório, charmoso, descontraído, e perigosamente interessado em mim. Doutora Sofia? Que surpresa te encontrar aqui. Ele me cumprimentou com um beijo no rosto, sua mão demorando um segundo a mais na minha cintura. Eu não me afastei. Precisava desesperadamente me sentir desejada por alguém que não fosse Miguel. O problema? Miguel viu. O olhar que mudou tudo. Eu nunca tinha visto Miguel tão tenso. Seus olhos escuros acompanharam cada movimento de Tomás. Ele sorriu, conversou, manteve a postura. Mas eu o conhecia. Miguel estava incomodado. Quem é esse cara? Ele perguntou baixinho, enquanto Carolina estava distraída conversando com alguns convidados. Um cliente. Desde quando clientes beijam a sua bochecha desse jeito? Minha respiração parou por um segundo. Ciúmes. Não podia ser. Miguel estava prestes a casar, ele não podia, não devia. Miguel, você não tem o direito de perguntar isso. Ele abriu a boca para responder, mas Carolina o chamou. Eu aproveitei a oportunidade e me afastei. Mas naquela noite, algo ficou claro. Ele sentiu. Miguel nunca diria em voz alta. Nunca admitiria. Mas no fundo, ele sabia, eu não era só a melhor amiga dele. E isso era o começo do nosso fim. Depois daquela noite, eu soube que nada mais seria como antes. O olhar de Miguel quando viu Tomás perto de mim não era só de curiosidade. Era algo mais profundo, algo que ele mesmo não queria admitir. Mas eu não podia me iludir. Ele ia se casar. Tinha uma vida perfeita planejada. E eu não fazia parte desse plano. Então, fiz o que qualquer pessoa faria, tentei seguir em frente. Uma tentativa de seguir em frente. Na semana seguinte, aceitei sair com Tomás. Não porque estava interessada, mas porque precisava desesperadamente sentir que havia vida além de Miguel. Fomos a um restaurante em Ipanema. Ele era charmoso, engraçado, fazia de tudo para me fazer rir. Mas minha mente estava em outro lugar.
E então, algo inesperado aconteceu. Sofia? A voz era familiar. Demais. Eu olhei para o lado e lá estava ele. Miguel. Ele não estava sozinho. Carolina estava ao seu lado, mas seu olhar estava fixo em mim. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo ali? O Rio de Janeiro era grande demais para coincidências. Tomás sorriu e apertou a mão de Miguel. Que surpresa te encontrar aqui. Miguel sorriu de volta, mas eu vi. Seus olhos estavam frios. Não sabia que você e a Sofia estavam saindo. A voz dele era controlada, mas havia algo por trás das palavras. Tomás riu. Estamos nos conhecendo. Ela é incrível, não acha? O silêncio de Miguel durou meio segundo a mais do que deveria. Sim. Sempre soube disso. Minha respiração parou. Meu peito apertou. O que ele estava fazendo? Carolina chamou Miguel, e ele foi. Mas antes de sair, lançou-me um último olhar. Algo dentro dele estava mudando. A mudança que eu não esperava. Depois daquele jantar, Miguel começou a agir diferente. Ele me mandava mensagens com mais frequência. Perguntava sobre meu dia. Fazia comentários sobre Tomás que pareciam casuais demais para serem verdadeiramente inocentes. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele estava sentindo ciúmes. Mas ciúmes não significam amor. E eu não podia me permitir acreditar que ele ia escolher a mim no final. Então, decidi me afastar. Deixei de responder suas mensagens imediatamente. Evitei encontros casuais. Eu precisava de espaço. Mas Miguel... Ele não aceitou bem essa decisão. A noite em que tudo mudou. Uma semana depois, uma tempestade desabava sobre a cidade. Eu estava em casa, ouvindo a chuva bater contra as janelas, quando alguém bateu à porta. Abri. E lá estava ele. Molhado da cabeça aos pés, olhar perdido, expressão indecifrável. Miguel. O que você está fazendo aqui? Ele entrou sem esperar convite. Sua presença dominava o espaço. O que está acontecendo com você? Você está me evitando. Minha garganta secou. Eu precisava manter a distância. Precisava protegê-lo de mim mesma. Miguel, você vai casar. Você tem Carolina. Eu não posso mais ser esse tipo de amiga para você. Ele passou as mãos pelos cabelos molhados. Seu peito subia e descia rapidamente, como se estivesse tentando controlar algo dentro de si. Você realmente acha que é só isso? Que nossa amizade sempre foi só amizade? Meu coração parou. Miguel. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele deu um passo à frente. Ficamos a centímetros de distância. Eu vi nos olhos dele o conflito. O medo. O desejo. A dúvida que ele nunca ousou encarar. E então... O telefone tocou. Carolina. Miguel fechou os olhos. Apertou os punhos. E então, como se aquele toque fosse uma âncora que o puxava de volta à realidade, ele recuou. Isso nunca deveria ter acontecido. Ele saiu. E levou um pedaço de mim com ele. Eu deveria me sentir aliviada. Miguel escolheu. Ele recuou. Ele me deixou. Então por que eu sentia que algo dentro de mim estava se despedaçando? Desde aquela noite, evitamos qualquer assunto que não fosse superficial. Ele fingia que nada havia acontecido, e eu tentava acreditar que isso era o melhor. Mas o destino tem um jeito cruel de testar nossas certezas.
O segredo de Carolina. Naquela semana, recebi uma ligação inesperada de Marina, uma conhecida de Miguel e Carolina. Sua voz estava hesitante. Sofia, preciso te contar uma coisa. Sobre a Carolina. Meu corpo ficou tenso. Eu não queria ouvir. Não queria ser aquela que carregaria um fardo que não era meu. Ela está escondendo algo do Miguel. Engoli em seco. O quê? Ela não está com ele pelos motivos que ele pensa. Eu não sabia como reagir. Meu primeiro instinto foi dizer que não era problema meu. Mas então pensei em Miguel. Em como ele confiava cegamente em Carolina. Em como ele nunca suspeitaria de nada. Eu tinha que contar. Mas quando finalmente tive coragem de enfrentar Miguel, ele não reagiu bem. Você está falando isso por quê, Sofia? Por preocupação ou por ciúmes? Aquelas palavras me cortaram como navalha. Ele não quis me ouvir. Escolheu acreditar nela. E assim, me afastei de vez. A aproximação de Tomás. Com o passar dos dias, Tomás se tornou uma presença constante na minha vida. Ele era o oposto de Miguel. Leve. Divertido. Sem dilemas complicados. Eu queria tanto esquecer que quase me convenci de que podia. Numa noite estrelada no terraço de um bar em Copacabana, Tomás segurou minha mão e disse: Sofia, você ainda está presa a algo que nunca existiu. Você merece ser feliz de verdade. E eu queria acreditar nisso. Então, aceitei viajar com ele para São Paulo por alguns dias. Um novo caso, um novo começo. Mas antes de ir, algo inesperado aconteceu. A discussão que partiu tudo ao meio. Miguel apareceu no meu escritório. Ele estava diferente. Olhar perdido, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Você estava certa. Carolina mentiu para mim esse tempo todo. Meu coração apertou. Ele se sentou na minha frente e riu amargamente. A pior parte? Eu não estou devastado. Eu deveria estar, mas, tudo que consigo pensar é que talvez isso seja um sinal. Engoli em seco. Um sinal de quê? Ele olhou para mim. E pela primeira vez, eu soube exatamente o que ele queria dizer. Mas eu não podia mais. Era tarde demais. Levantei-me e sussurrei. Eu estou indo para São Paulo amanhã. Com o Tomás. O rosto de Miguel endureceu. Então é isso? Você decidiu seguir em frente? Me aproximei. Você nunca me deu escolha, Miguel. O silêncio dele foi um golpe. Então, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, saí da sala. Dessa vez, fui eu quem o deixou para trás. Eu achei que ao me afastar de Miguel, a dor diminuiria. Achei que a distância me ajudaria a esquecê-lo, que Tomás poderia preencher o vazio que Miguel deixou. Mas a verdade é que eu estava errada. Muito errada. A viagem para São Paulo. No avião para São Paulo, Tomás segurava minha mão, mas eu mal sentia seu toque. Minha mente estava em outro lugar. No olhar de Miguel antes de eu sair da sala. No silêncio dele. Em tudo que ficou preso entre nós por tanto tempo. Você está aqui comigo ou ficou lá no Rio? Tomás perguntou, meio brincando, meio sério. Forcei um sorriso. Estou aqui. Mas era mentira. A decisão que não me pertencia mais. O que quer que houvesse entre mim e Miguel já não estava mais nas minhas mãos. Dessa vez, ele precisava escolher. Mas os dias passaram, e meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação.
E foi aí que percebi, ele não viria atrás de mim. A ficha caiu como uma bomba no meu peito. Talvez ele nunca tivesse realmente me amado. Ou talvez tenha percebido tarde demais. De qualquer forma, agora não importava mais. O reencontro inevitável. 3 meses se passaram. Eu voltei para o Rio. Minha vida continuou. Me joguei no trabalho. Tentei fazer com que Tomás fosse mais do que um passatempo. Mas a verdade era simples. O amor não obedece à lógica. E eu sabia que ainda amava Miguel. Então, quando o encontrei por acaso no bairro de Santa Teresa, algo dentro de mim parou. Ele estava sozinho, sentado em um café. Olhava para o nada. E quando nossos olhos se encontraram, vi algo diferente nele. Ele parecia cansado. Perdido. Como se o tempo sem mim tivesse sido tão difícil quanto o meu tempo sem ele. Me aproximei devagar, sem saber o que dizer. Ele levantou o olhar, e sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu soube que você voltou. Meu coração bateu forte. E soube que você terminou com Carolina. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Eu não terminei. Eu nunca realmente estive com ela. Não do jeito certo. Engoli em seco. E agora? Ele suspirou. Agora, acho que tudo depende de você. O tempo parou. Por anos eu quis ouvir isso. Por anos esperei por esse momento. Mas agora, algo dentro de mim hesitava. Olhamos um para o outro, e de repente, percebi. Amor não é só sobre querer. É sobre tempo. Sobre escolhas feitas no momento certo. E talvez, o nosso tempo tivesse passado. Ou talvez, ainda estivéssemos prestes a começar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.